Bom, boa tarde a todos. A nossa aula do dia 15 de setembro, da disciplina de Fisioterapia em Ergonomia e Preventiva. Nosso tema de hoje vai ser a avaliação postural. Então, vamos iniciar a nossa aula. E eu peço para vocês mais uma vez, se acontecer alguma dúvida em relação a conceitos, entendimento que tem a ver com outras disciplinas desse ou dos anos anteriores de vocês interrompam e podem fazer o questionamento, então no final da aula, ok? Como a gente vai falar de postura, na verdade, como tudo que a gente fala, vários autores têm várias definições para algumas coisas, né? Então pode existir algumas divergências ou semelhanças que é importante a gente falar por que o autor X, Y, Z, ele trata do assunto de uma certa maneira e outro não trata, tá bom? O autor que eu uso como referência aqui, que fala de avaliação postural, postura, e alguns testes ortopédicos, essas coisas todas, é o Hoppenfeld, o nome dele. Tá? Hoppenfeld é um ator muito conhecido, né? Que já tem publicações aí há mais de 20 anos, né? E ele tem um livro, não sei se aqui na biblioteca tem, mas chama Propedêutica Ortopédica. Né? São testes ortopédicos para todos os segmentos corporais. Ele também tem um outro livro que fala sobre testes neurológicos. Né? Recomendo, é uma literatura muito fácil, né? Bem ilustrado. Ele não usa muitas ilustrações por fotografias, né? Ele prefere desenhos. Então, no desenho, como desenho, eu particularmente acho mais limpo, mais fácil de visualizar, então a gente consegue, eu pelo menos prefiro para visualizar alguma alteração. Então, vamos lá então para a gente começar nossa questão de avaliação postural. Nós começaremos com o conceito de postura e daí vamos passando algumas situações que são importantes a gente observar. Vamos lá. Está acontecendo a mesma coisa da semana passada. O sistema aqui não... Vocês estão visualizando, gente, o conteúdo aqui ou não? Ainda não apareceu nada. Não apareceu nada? É que aqui na minha aparece como compartilhar, já está sendo compartilhado. Vamos ver aqui, deixa eu tentar de novo. Eu acho que agora vai conseguir. Agora... Vocês estão observando agora? Estou tranquilo? Sim. Eu estou rolando agora o slide, vocês estão vendo mudar. Uhum. Estão vendo também? Ok. Eu posso deixar desse tamanho, gente, porque daí eu consigo visualizar ao mesmo tempo a tela que aparece o nome de vocês, se vocês fizerem alguma pergunta, se alguém pedir para entrar atrasado na aula, e o slide no meu canto esquerdo. Posso deixar assim? Tudo bem? Fala aí, quem cala consente. Pode sim, prof. Então tá bom, então. Beleza. Então, né, gente, vamos ver essas questões de avaliação postural. Por que a avaliação postural é importante, né? Como eu já falei para vocês nas aulas anteriores, também o professor Luiz Alfredo deve estar falando para vocês, se um fisioterapeuta não sabe fazer avaliação postural, é a mesma coisa que o fisioterapeuta não saber trabalhar com as mãos, né? Então, é impossível você ser fisioterapeuta se você não sabe fazer avaliação postural. É uma coisa de tanto a gente fazer, de tanto a gente observar, que isso se torna, né, normal para todos os fisioterapeutas e tem que se tornar normal para vocês. Só que aí eu ressalto uma coisa muito importante, tá, gente? Que a gente não aprende só
sem a prática, né? Então tem que estar sempre fazendo essa avaliação postural, né? E vira um hábito, né? Avaliar, por exemplo, como é que é a postura de vocês estão observando no espelho, avaliar como que as pessoas andam na rua, como você anda na rua, né? Avaliar como que as pessoas sentam, o desequilíbrio que existe sempre comparativamente do lado esquerdo, direito, da vista anterior, da vista posterior, né? É muito importante isso. E é muito importante que a avaliação postural, tanto estática, né, as vistas anterior, posterior, lateral direita, lateral esquerda, ela seja o quê? Comparativa, e a marcha, né, desculpe, seja comparativa, né? Então eu sempre vou comparar um segmento do lado direito com o lado esquerdo. Isso aí, sem sombra de dúvidas, os nossos parâmetros. Ah, professor, mas eu posso encontrar alterações nos lados direitos e esquerdos que fuja de um critério de normalidade? Pode, entendeu? Mas essa fuga do grau de normalidade, ela tem que ser quantificada de alguma maneira. E se você não tem experiência, se você não está sempre observando, se você não está palpando, né, você não tem o critério do que é normal, né, e o que é anormal. Né? Então é muito importante vocês interagirem nesse sentido. Né? É bem interessante porque eu acho que a maioria de vocês mora com mais de uma pessoa, né? Ou com seus familiares, então os nossos familiares e amigos, eles acabam virando nossas cobaias do bem, né? Então essas cobaias vão ser palpadas, avaliadas, né? E a gente vai estar sempre observando isso, tá? É uma coisa que tem que se transformar em um reflexo para vocês. Que nem o reflexo quando a gente bate ali no joelho, né? Na parte de baixo do joelho, a perna estica, né? Reflexo extensor do tendão patelar. Aqui a variação postural é a mesma coisa. Ela tem que fazer parte da gente, né? E vocês também, futuros colegas de profissão, vocês têm que incorporar essa coisa toda, tá bom? Parece complicado? Não é complicado, né? É uma questão da gente o quê? Da gente estabelecer um protocolo, uma rotina, o que observar, né? É como se você estivesse, por exemplo, procurando uma pessoa que está em uma multidão, né? Desculpe. E nessa multidão aí vocês vão o quê? Olhar primeiro para a multidão, é lógico, né? Depois vocês vão tentar, se você sabe que roupa que a pessoa está usando, ou então como é que é a cor do cabelo dela, né? Um ponto de referência você vai sendo específico. Num conteúdo macro, né? Você vai procurando no micro, você vai procurando nos detalhes. E na avaliação postural é a mesma coisa. Tá? Quais seriam os objetivos do entendimento do Hoppenfeld do porquê realizar a avaliação postural? Evidentemente, né, o mais simples é identificar as anormalidades, né, os distúrbios ou deficiências da postura, né? E essa avaliação, como eu falei anteriormente, ela deve ser separada por partes corporais. Tá? Eu vou postar depois no Moodle, no módulo de vocês, um modelo de avaliação postural. Eu espero mostrar esse modelo de avaliação no final da aula. Né? É um modelo de avaliação postural muito simples, né? Onde estão divididos os segmentos, né? Em vistas anterior, vista lateral direita e esquerda e vista posterior. E lá nessa avaliação, que é a avaliação muito simples, a avaliação de você marca o item, se encontra uma alteração. Então aí que é bacana, que eu achei interessante e deixar disponível para vocês, porque aí vocês têm uma orientação para saber quais as principais alterações que eu posso ter em uma cabeça, em uma vista lateral, por exemplo. Eu estou falando de uma maneira um pouco genérica agora no começo, né? Mas na ficha que eu vou apresentar para vocês, vocês vão ver as principais alterações que podem acontecer, sendo que essa ficha é uma ficha fechada, um questionário fechado, né? Quando a gente trabalha com pesquisa, a gente pode trabalhar com um questionário fechado, onde as questões elas estão prontas e você não foge daquele roteiro, né? Você tem aquelas opções. Tem os questionários abertos, onde são perguntas, né? Como se fosse uma prova. Eu pergunto uma coisa para vocês, vocês respondem e cada um vai responder da sua maneira. Questão aberta, né? Onde preenche os dados, que é o mais comum dentro da fisioterapia, né? E se vocês observarem as fichas lá da clínica, por exemplo, a nossa clínica de físio, vocês vão ver que o nosso questionário é um questionário semi-aberto ou misto, onde mistura questões fechadas e questões abertas. Por que isso, professor? Porque vai chegar o momento que eu vou ter que ter um espaço aberto onde eu vou escrever algumas observações que não cabem naquela ficha que está estruturada e fechada. Tá?
Mas isso só para vocês terem conhecimento disso, né? Eu não consigo, ninguém consegue fazer uma ficha que seja extremamente fechada, né? Todas as questões fechadas, porque a gente sabe, eu vou relembrar vocês, e vamos conversar sobre isso, que dependendo do desequilíbrio que eu encontro na parte óssea, na parte muscular, na parte de tendões, né, o nosso organismo ele vai se adaptando, ele vai buscando o quê? Compensações para que eu exerça ou faça uma atividade, uma função, da melhor maneira possível e de preferencialmente sem dor num primeiro momento. Né? Se isso se tornar repetitivo, aí o quadro de dor aparece, né? E esse quadro de dor, inicialmente agudo, ele pode caminhar para os sintomas clássicos, né? Que vocês devem lembrar lá, né? Das várias disciplinas que vocês já viram até agora, são os sinais clássicos da inflamação, que é dor, calor e rubor. Né? E aí começa a coisa a cronificar, a comprometer outras estruturas dos músculos, dos ossos e tendões. Né? Então, tudo isso faz parte de um contexto bem complexo, né? Mas que, repito mais uma vez, gente, por favor, sem observação, sem palpação, né? Sem observar nas pessoas, sem discutir, no bom sentido, né? Se é isso ou aquilo, você acha por que isso tem relação com aquilo, né? Isso com aquilo que eu falo, com uma alteração postural, evidentemente, né? Se vocês não fizerem isso, né, não é decoreba. A gente tem que entender as relações que existem e as compensações que o nosso organismo ele desenvolve, que são várias. Tá? Você tem um conjunto, um bloco, mas dentro desse bloco você tem algumas particularidades, certo? Então, o que acontece na avaliação, a avaliação postural, é tentar fazer o quê? Fazer com que eu observe essas alterações posturais, né, de uma maneira mais rápida, mais clara, que os outros profissionais, os meus outros colegas também, quando pegarem o prontuário desse paciente, entendam o que está acontecendo com aquela pessoa, e eu possa entender qual o efeito que o meu tratamento teve sobre o corpo daquela pessoa. Tá? E quando eu falo de avaliação postural, gente, eu não estou falando só, professor, vamos fazer avaliação postural só para as pessoas que vão fazer tratamento de postura, só para a pessoa que tem uma escoliose. Não, gente. Tá? A avaliação postural é praxe, tá? Ela é obrigatória. Né? Se uma pessoa, por exemplo, tiver uma tendinite do cotovelo, uma epicondilite lateral, tá? Essa epicondilite lateral ela pode ser resultado de uma postura de ombro. Se vocês não fazem a avaliação postural, vocês não fazem a correlação. Entendeu? Não é só o movimento repetitivo do cotovelo que faz isso. Vocês lembram da nossa aula anterior, quando eu mostrei naqueles desenhos, né, a pessoa sentada na frente do computador, a mão, acho que direita do meu desenho estava segurando o mouse, e ela não pode estar no cotovelo nem muito esticado e nem muito dobrado. Se o cotovelo estiver muito esticado, o ombro vai baixar, e se o cotovelo estiver dobrado, o ombro que está segurando o mouse vai levantar. Então, aí eu já causei o quê? Um desequilíbrio nos ombros, na coluna vertebral, enfim, no corpo inteiro, né? Cervical, e dependendo da posição que eu tiver com os pés, se eu tiver com os pés cruzados embaixo da cadeira também, modifica toda a distribuição do peso, né? Lembrando que a pessoa fica muitas horas nessa postura, né? Então fica muita parte da sua vida nessas posturas. Tá legal? Então é interessante a gente observar que, repito e friso mais uma vez, a variação postural estática e dinâmica de marcha, tá, é muito importante em todos os distúrbios para a gente poder fazer as conexões do que pode estar provocando aquela alteração, por exemplo, a epicondilite do cotovelo, e quais as complicações que a pessoa pode desenvolver que não tem naquele momento, mas que pode estar ligadas. Professor, isso só em distúrbios ortopédicos? Não. Distúrbios neurológicos, por exemplo, a pessoa que tem um acidente vascular encefálico, um derrame, normalmente quando ele tanto espástico, né, quando o tônus muscular aumenta, ele tem aquela postura clássica, né, de flexão de cotovelo, né, flexão de ombros, dedos fechados, o polegar fechado, a mão fechada, né, normalmente ele tem esse ombro quando é espástico, né, quando o tônus muscular está aumentado, ele tem o quê? Ele tem esse ombro para cima,
né? Ele tem uma elevação do ombro do lado que tem a hemiplegia, né? Quando é o contrário, tem o tônus muscular flácido, né, diminuído, ele tem uma queda do ombro desse lado, onde tem hemiplegia. E o padrão, o quê? O padrão desse braço todo, né, é um padrão neutro, né? Ele não consegue fazer nem a flexão nem a extensão desse membro superior, por exemplo. Eu estou falando só de ombro, isso acontece também em quadril, cabeça, né, joelho, etc, etc, etc. Mas só para agilizar um pouquinho mais a nossa aula, né, estou falando só de ombro, por partes. Né? Vamos querer um Jack Estripador, vamos por partes. Né? Então, em relação ao ombro, por exemplo, acidente vascular encefálico, se eu faço a minha variação postural, que é genérica, ela serve para várias áreas e deve ser aplicada, eu consigo identificar, por exemplo, naquele momento da variação, quais as alterações posturais de ombro que essa pessoa apresenta e quais as interligações que vai ter com o resto com os outros segmentos do corpo inteiro. Então, ela é muito importante nesse sentido, né? Em todas as áreas, tá, gente? Para a parte de pediatria, neurologia, ortopedia, a minha parte, que é a parte da geronto, super importante também, né? Reumato, todas as áreas. Parte respiratória, o que a variação postural tem a ver, professor? Tem a ver que alterações pulmonares, né? Alterações do pulmão, que envolve o quê? A caixa torácica, o tórax, né? Elas podem causar ou serem causas, por exemplo, de uma escoliose torácica, de uma hipercifose torácica, que é corcunda ou gibosidade, né? Então, tudo isso tem interrelação. São alguns exemplos que são importantes a gente passar para vocês, tá bom? Eu estou falando com vocês, eu estou me vendo aqui no quadradinho, do lado do slide. Vocês estão me vendo também ou só estão vendo o slide? Vendo os dois, professor. Tá vendo os dois? Sim. Isso. Ah, beleza. É porque eu estou me vendo aqui e eu estou fazendo, por exemplo, apontando o ombro, fazendo posições com a cabeça, né? E é interessante vocês verem para poder fazer a relação com o slide. Beleza, então. Tudo bem. Então, só relembrando para vocês, né, gente, que eu só vou falar de avaliação de segmentos, lado direito, esquerdo, parte anterior, posterior, lateral direita ou esquerda do corpo como um todo. Eu tenho que ter pontos de referência, né? E esses pontos de referência, né, eles são dados por onde? Né? Por algumas linhas que eu estou abaixando aqui o slide, vocês estão verificando aí, são linhas que dividem o corpo do lado direito e esquerdo, né? A parte anterior e posterior. Eu tenho pontos de referência, né? Para estabelecer o quê? Estabelecer segmentos que eu possa fazer a variação de partes ou segmentos, né? Como a parte da cabeça, parte de ombros, né? Quadris, joelhos e pés. Quer falar alguma coisa, Matheus? Tá tranquilo? Ah, não, professor, esqueci o microfone. Não, beleza, né? Aqui um barulho aí, de repente, se você quisesse fazer alguma coisa. Eu, particularmente, gente, eu não, né? Eu e alguns autores, nós acreditamos que quando a gente começa a fazer uma avaliação postural, aonde nós começamos a olhar essa pessoa? O que vocês acham? Por onde? Por cima, pela cabeça ou pelos pés? Pés. O Matheus falou que é pés. Quem mais quer falar alguma coisa? Ih, Matheus, tá todo mundo com vergonha. Eu acho que é por cima. A Ana Cecília. Eu acho que é por cima também. A Andreina? Isso. É o Andreina. Andreina. Uhum. Tá. A Ana Cecília e a Andreina falando que é por cima. Por que vocês acham que é por cima? Eu acho que porque quando a gente vai vendo a coluna, sim, desvios na coluna podem levar a problemas embaixo, por exemplo, nos pés. Uhum. Ô, Matheus, por que você acha que é por baixo? Pelos pés. Porque eu fui pela analogia ao contrário. Eu fui pelos desvios dos pés, daí tivesse mais alguma coisa a ver com a coluna também. Entendeu?
Então, gente, a melhor maneira de a gente observar isso é lógico. Quando o paciente chega para a gente observar, né, ver o jeitão aí da postura dessa pessoa, eu vou olhar para a pessoa como um todo, lógico, né? Mas o que vai ser meu ponto de referência? A cabeça ou os pés? O ponto de referência, quando eu estou avaliando essa pessoa, eu vou o quê? Primeira coisa, eu tenho que posicionar essa pessoa. Né? Então, a posição para fazer a avaliação postural na vista posterior é essa que o desenho está mostrando. Tá? Os pés próximos, calcanhares próximos, mas não encostados, eles levemente virados para fora. Né? Alguns autores falam que essa rotação externa tem que ficar em 20, 30 graus, varia de autor para autor, mas levemente virados para fora, e os joelhos eles não se tocam, né? Existe um espaço entre eles. Mãos ao lado do corpo, pedir para essa pessoa olhar para onde? Para frente, né? Pedir olhar para o horizonte, assim, né? Como se estivesse em pé e olhando um quadro na sua frente, assim, né? Olhando um quadro na sua frente. E pedir para ela relaxar da melhor maneira possível, não, porque tem gente que fica dura, fica estático, né? Eu vou ser avaliado, então ficou duro. Como existe também, isso não é lenda urbana, tá, gente? Como existe também, vocês sabem que algumas pessoas, quando vão ser avaliadas, acho que até muitos de vocês, quando vão fazer uma prova, ficam super nervosos, não fica? Então, o nosso paciente, né, quando vai ser avaliado também, ele começa a ficar nervoso também. Algumas pessoas ficam. Aí, por isso que você chega ali, começa a conversar com a pessoa, como é que tá, o que aconteceu, né? Vai no bate-papo primeiro, né, toda uma metodologia para quebrar o gelo ali na avaliação, e daí você começa a fazer perguntas mais específicas, tal, e depois dessas perguntas você já vai para a avaliação, né? É muito estressante para a pessoa já chegar no consultório e chega assim, tira a camiseta e fica de frente para a parede. Nossa Senhora, né? Então já cria uma barreira enorme, assim, né? E você já deixa a pessoa angustiada, né? E tem gente que fica, pô, vocês podem estar dando risada, mas é super comum. Uma outra questão que a gente observa também, vocês já ouviram falar de hipertensão do jaleco branco? Não? Então, hipertensão do jaleco branco é isso. A pessoa que vai medir a pressão arterial, ela vai medir a pressão, né? Ela não vai tirar, porque se a gente tirar, a gente mata essa pessoa, né? Coitada dela, né? Quando a gente vai medir a pressão, então qualquer profissional vai medir a pressão arterial dessa pessoa, né? O simples ato de estar lá, sentadinha, colocando o braço ali em cima, e um aparelho apertando o braço dela, né? E ela não saber o que vai acontecer, se a pressão dela vai estar boa, ruim, e se ela já é hipertensa ou hipotensa, como é que vai estar essa questão toda? Já altera sistema simpático parasimpático, ela pode ter valores alterados. Então, o bacana é poder conversar um pouquinho, essa coisa toda, né? Com muita calma, até pode explicar o que vai acontecer, essa coisa toda, né? E daí faz o procedimento. Com a avaliação postural... Professor, Oi? uma dúvida só. Quando o paciente se posicionar, essa rotação de pé, ela não influencia na avaliação de pé varo e vago, assim? Ou Então, valgo? se for muito rodado, sim, entendeu? Por isso que alguns autores falam assim, tipo 20 graus só. Entendeu? Então, Entendi. falam entre 10 a 20 graus, em torno disso. Né? Aqui eu estou fazendo um sinalzinho de cruz aqui, né? Então, se eu tenho aqui, o meu dedo aqui, eu tenho 90 graus. Eu tenho 45. Você está vendo, Ana Cecília? Né? Aqui eu Sim. tenho 45. Aqui eu tenho 20. Aqui eu tenho mais ou menos 15. Você está vendo como é uma leve rotação externa? Muito leve? Sim. Bem levezinha. Foi muito bacana essa pergunta tua também, sobre apoio de calcanhar, né? Que uma coisa que a gente observa também, principalmente em pé, eu já vou direto lá, quando a pessoa está se preparando ali, está tirando o seu, né, seu tênis, está, né, tirando a camiseta, o seu sapato, essa coisa toda para a gente ver a postura, eu já vejo ali que parte do pé do sapato é daquela pessoa que está gastando mais. Né? Se a parte, o bordo externo da parte posterior do retropé, a parte de trás do pé, se que parte dos dedos do pé que ela joga mais peso e ela faz um apoio maior,
se o desgaste é maior no sapato direito, esquerdo, né? E se eu não vejo muito desgaste, eu até brinco com a pessoa, né? A gente faz uma brincadeira no bom sentido para dar uma relaxada no ambiente ali. Fala, nossa, dona Maria, esse teu sapato não tem quase desgaste nenhum, né? É novo ele, a senhora colocou agora. Aí a pessoa dá uma risadinha e fala, não, uso faz pouco tempo, tal, assim. Mas normalmente a gente sempre observa um desgaste onde tem um apoio maior do peso corporal estático ou na marcha, né? Então isso para a gente já é um indicador bem interessante, né? A gente usa esses macetes ali para a gente poder observar alguma coisa. Observem depois um sapato, um tênis, né, um chinelo que vocês usam bastante aí para fazer qualquer tipo de atividade, ou ficar em casa, aonde que acontece esse desgaste, né? Evidentemente que a gente tem métodos mais científicos de observar esse desgaste, né? O método mais científico que a gente tem lá na clínica, e também tem na clínica antiga também, como material didático também, chama o baropodômetro. O professor Luiz Alfredo falou para vocês do baropodômetro? Não. Não? Acho que em biofísica a professora citou sobre. Mas não falou mais nada assim Não. de mais, assim, né? É bom saber disso, porque de repente eu até posto para vocês um material no Moodle, né, que fala da baropodometria. Tá? Baropodometria é um aparelho muito bacana, eu já usei várias vezes esse trabalho para avaliar paciente, né, porque ele é rápido, né, ele te dá uma imagem bem bacana ali, né, já usei em vários trabalhos também, eu já vou citar como é que eu usei esse no trabalho que eu fiz há uns 2 ou 3 anos atrás com uma ex-aluna nossa, né, mas o baropodômetro é um aparelho muito simples. O que acontece? É uma base, né, um quadrado ou retângulo. Tem alguns que são, essa base retângulo tem mais ou menos 30 por 30, vamos dizer assim, ou 40 por 40, e tem uns que são que tem essa medida de 40, 50 centímetros de largura e 2 metros de comprimento, para você poder avaliar melhor o quê? A marcha, né? Como é que o sujeito faz o apoio do calcanhar, como é que ele apoia todo o pé e como é que faz a face de impulso na ponta do pé, né? Então, se você tiver uma placa, né, essa placa tem milhares de sensorizinhos que captam o quê? Pressão plantar, pressão da planta do pé, que todo o corpo ele está submetido, né? A gravidade, né, conforme um professor meu do cursinho lá em 1835 falava para mim lá que a gravidade é a força que puxa a gente para o inferno, né? A gente não está sujeito aos efeitos da gravidade, né? Inclusive, os efeitos da gravidade são responsáveis pelas alterações posturais, né? Efeito da gravidade, movimento repetitivo, movimento de compensação. Então, é uma tríade aí muito conhecida aí que pode provocar desvios posturais. Voltando ao baropodômetro. Então, essa placa, compostas por milhões ali de receptores de pressão, né? Onde ele está conectado a um computador, um software de um computador específico, e nesse software computador, quando a pessoa está nessa posição que vocês estão vendo aqui, né, ela está em pé, evidentemente, né, quando ela está em pé, existe um timerzinho, né, existe uma programação de eu capturar alguns segundos que essa pessoa fica na posição em pé, né. Tem alguns autores que falam que eu só faço uma medida, né? Tem alguns autores que falam, faço 2 ou 3 medidas. Eu, particularmente, faço 3 medidas de alguns segundos, né? Você captura de até 10 a 15 segundos, né? E daí você tira uma média ali, porque uma média do quê? Essa placa, né? Ela vai mostrar para a gente o quê? A posição dos 2 pés, né? Na tela do computador, e aí os pés eles vão estar coloridos, né? Aonde vai ter pontos vermelhos, aonde está o maior ponto de pressão que o meu corpo está fazendo sobre os pés, né? E aonde ele vai estar, por exemplo, amarelo é o menor ponto de pressão. Aí vou ter o quê? Vou ter um verde, vou ter um azul no meio, e do lado ali tem uma escalazinha que fala menor e maior ponto de pressão. Tá? O baropodômetro é muito legal porque ele faz um comparativo do pé direito e esquerdo, né? Ele mostra em
porcentagem se a pessoa está apoiando mais o peso no pé direito ou esquerdo, e ele mostra em porcentagem também se ele apoia mais o peso na parte anterior do pé ou posterior do pé. É bacana, né? É legal isso aí, né? Só que ele não mostra só isso. Ele mostra uma coisa mais interessante a isso, né? Que é, vocês sabem que quando a gente está em pé e parado, a gente não está parado, né? Como a gente sofre influência da gravidade, né? Eu coloquei para vocês um vídeo que fala de fáscias musculares. Coloquei, né? Colocou, prof. Coloquei. Então, as fáscias musculares, aquele videozinho, acho que é o segundo vídeo que eu coloquei para vocês, né? São umas estruturas que elas ficam, como está a minha mão aqui entrelaçada, elas ficam frequentemente se mexendo e se adaptando, porque o tônus muscular ele está constantemente alterando, se modificando, ora mais aumentado e ora mais diminuído. Tá? Eu estou falando em aumentado e diminuído, eu não estou falando em hipertonia e hipotonia. Hipertonia, que é o tônus aumentado, é um estado patológico. A hipotonia é um estado patológico quando acontece a diminuição do tônus muscular. Vamos entender que tônus muscular é a capacidade do quê? O equilíbrio que eu tenho entre contração muscular e relaxamento. É o estado que o músculo se apresenta quando ele é solicitado ou quando ele está em repouso. Né? Se bem que, com a ação da gravidade, nenhum segmento muscular e corporal está em repouso. Por isso que naquele vídeo que eu mostrei de fáscia muscular para vocês, as fáscias, elas estão, se vocês observarem, observem de novo, não tem problema nenhum, acessem lá de novo, elas estão constantemente se mexendo, se modificando, abrindo, some, uma absorve a outra, né? É uma coisa meio, parece uma meleca, assim, uma substância meio branca, meio transparente, que está constantemente se modificando. Tá? Então, a fáscia muscular ela é muito importante, né? E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está em pé, sem fazer nada, ou fazendo algum movimento, a gente está constantemente sofrendo o quê? A ação do tônus muscular. Né? E a ação do tônus muscular, né, ela provoca o que na postura desse sujeito que está aparecendo aí no slide de vocês, que está em pé bonitão? Aí? Movimentos oscilatórios. Certo? Movimentos oscilatórios do meu corpo, quando eu estou em pé ou fazendo alguma atividade, eles acontecem em que sentido? No sentido antero-posterior, para frente e para trás, e látero-lateral. Lateral direita, lateral esquerda. Esses movimentos, gente, são micromovimentos. Né? São movimentos rápidos, né? Conjugados, juntinhos, que acontece para frente, para trás, direita, esquerda, tá? E milimétricos. E o baropodômetro, ele faz o quê? Ele marca, né, se você está fazendo esse movimento mais para frente e para trás, ou muito mais para frente e pouco para trás, ou mais para trás e pouco para frente, ou mais para um lado direito ou para um lado esquerdo, se você está associando o quê? Muito para trás, bastante para a direita e pouco para a esquerda. O que tem a ver com isso? Tem a ver com uma estrutura imaginária que a gente chama centro de gravidade. Né? O nosso centro de gravidade, né, nessa figura aqui do slide direito de vocês, nosso centro de gravidade, a pessoa em pé, né, e aí com as pernas mais separadas, né, não estou falando aqui dessa posição da avaliação postural, né, ele deve cair aonde? Exatamente, né, em uma linha prolongada a partir do umbigo, né, no meio dos pés. Ah, professor, como é que eu faço isso? Um teste rápido, prático, rápido e rasteiro disso. Muito simples. Se vocês ficarem em pé, né, olhando para frente, relaxados, as pernas aí separadas, não é essa posição só de rotaçãozinha do pé. Posso ficar assim, professor? Eu sou teimoso, eu quero ficar na posição que está aparecendo ali. Fique, não tem problema. Fique assim. Ou então separe as pernas. Mas se você for ficar, fique nessa posição
com uma rotação bem pequenininha, né, de 10, 15 graus, e balance o seu corpo para frente como um bloco inteiro. Vai chegar o momento que acontece o quê? Eu perco o equilíbrio. Né? Eu perco o equilíbrio, e se eu não, por exemplo, colocar um pé para frente, né, ou esticar as minhas mãos para frente, ou segurar em algum lugar, eu caio. Né? Mas o aparelho baropodômetro, ele mede esses micromovimentos, ele transforma esses micromovimentos em um desenho, num triângulo, né? E eu sei dizer, ele faz uma análise para a gente, se essa pessoa tem o quê? Um problema em equilíbrio mais anterior, mais posterior, lateral direito ou lateral esquerdo. Junto com aqueles desenhos dos pés, é muito legal porque você tem o quê? Você não tem um parâmetro assim maravilhoso para saber se o teu tratamento, né, que qualquer tipo de tratamento, não só em tratamento ortopédico, tá, gente? Neurológico, pediátrico, vascular, enfim, geriátrico, qualquer tipo de tratamento que vocês estão fazendo, tá? De manipulação vertebral, de aparelho, de exercício e manipulação vertebral, qualquer tipo de tratamento fisioterapêutico que vocês fazem, está tendo um efeito sobre a postura e o equilíbrio daquela pessoa. Tá? Agora eu vou citar para vocês um trabalho que eu fiz com uma aluna há um tempo atrás. Tá? Eu trabalho com um método de tratamento, né, de terapia manual, que chama equilíbrio neuromuscular. Tá? O que é o equilíbrio neuromuscular? Equilíbrio neuromuscular é uma, vou chamar de, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar. Tenho aqui uma para mostrar para vocês aqui. É uma caneta, tá? Vocês estão conseguindo visualizar aí essa canetinha dourada? Sim. Então, isso aqui é uma caneta onde eu tenho o quê? Eu tenho umas esferas e uma pressão aqui na ponta dela, né? Isso aqui eu chego no segmento ósseo ou muscular da pessoa e faço esse movimento que pode ser 90 graus, 45 para um lado, 45 para o outro, vai dependendo do que eu queira fazer. Então, eu faço esse movimento. Ele dá esse cliquezinho. O equilíbrio neuromuscular é um método de tratamento, né, que foi aprimorado na França por um sujeito chamado François Soulier, né, que tem como base um método de tratamento da osteopatia americana, né, da manipulação vertebral, né, da quiropraxia americana, lá de 1800 e alguma coisa, aonde eles usam um aparelho similar, não igual, mas similar a esse, né, de duas maneiras. De aplicação manual, como é a minha canetinha do equilíbrio neuromuscular, ou então tem alguns aparelhos que são pneumáticos, são ligados num compressorzinho de ar e ele fica fazendo assim, vários movimentos, né? Vários cliquezinhos, vários cliquezinhos, tá? De maneira pneumática. Ou então tem esse outro, né, que é manual, mas ele tem um pegador aqui onde a pessoa põe a mão e ele vai em alguns segmentos corporais e ele faz o quê? A correção daqueles segmentos corporais. De uma maneira muito simples. Se eu tenho, por exemplo, uma vértebra, vamos imaginar aqui minha mão, né? Uma vértebra que deveria estar reta assim, e ela está deslocada, o que eu faço? Eu dou um cliquezinho, ok? Para que essa parte muscular, mais sistema proprioceptivo, ele vai fazer o quê? Ele vai empurrando devagar com o tempo essa vértebra numa posição mais alinhada. É lógico que eu estou sendo muito simples, né? É um método onde eu vou clicando o corpo todo, né? Estruturas ósseas do pé à cabeça, né? E depois eu posso trabalhar umas vértebras cervicais que são super importantes, né? Mas a grande diferença do método americano e do francês é o quê? Que no francês, ok? Né? Os dois têm algumas posições similares, mas daí chega um momento que cada um pega o seu caminho. O método francês, ele trabalha com esse cliquezinho, tá? De uma frequência que é medida em newton-metro, tá? Menor do que o americano. O americano é mais violento, ele tem uma pressão maior. O francês, ele parte do princípio que eu não tenho que ter uma pressão muito forte, eu não tenho que ter repetição. Basta saber aonde que eu quero empurrar um segmento para um lado e para o outro. Ah, professor, por que você está falando isso? Ah, estou falando isso para vocês saberem qual a relação de postura,
qual a relação do baropodômetro e qual, por exemplo, um método de manipular a coluna onde eu não tenho um curso de Maitland, onde eu não tenho um curso de Mackenzie, onde eu não tenho um curso do autor fulano de tal. Como é que eu posso fazer isso de uma maneira o quê? Usando esse recurso externo. É um recurso que eu uso. Eu, particularmente, uso direto lá nos meus pacientes da clínica. Né? E o que aconteceu? Né? A gente pegou 2 populações desse trabalho que eu fiz com essa aluna, tá? E a gente avaliou a postura dessas pessoas, né? Viu os principais desvios posturais, mas a gente avaliou principalmente, tá, gente, esse triângulo, essa zona de equilíbrio, para saber se as pessoas elas jogavam mais o corpo para frente ou para trás, para o lado direito, esquerdo, né? Fez a aplicação em 10 sessões dessa canetinha do equilíbrio neuromuscular e depois foi verificando lá no final da 10ª sessão se o desenho desse triângulo, que o bacana é que ele esteja assim bem definido, como eu estou mostrando para vocês, esse triângulo, né? E no começo ele apresentava o quê? Ele apresentava um desenho todo distorcido. Tá? Então, quanto mais eu tiver um desenho definido, eu tenho um equilíbrio entre as forças, para frente, para trás, para o lado direito e lado esquerdo. Todo mundo, gente, vai fazer esses micromovimentos. É normal para o corpo humano ter esses micromovimentos. O que não pode ter é que um segmento ele se sobreponha, ele seja maior o movimento que o outro, porque entra em desequilíbrio. A gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Então, pegamos 2 populações, né? Populações de jovens, né? Populações de idosos, né? Observamos quais as deficiências e, no final dessas sessões, quais os grupos, né, que tiveram uma melhora no equilíbrio. Né? Por incrível que pareça, né, que eu não esperava esse resultado, quem reagiu nesse curto espaço de tempo, de 10 sessões apenas, com essa zona de equilíbrio desse triângulo, mais configurado, mais próximo da normalidade, foi a população idosa. A população jovem ela teve uma melhora, mas foi constante. A população idosa tinha esse desequilíbrio alto e, de repente, aconteceu o quê? Eles conseguiram chegar nessa zona, nesse desenho de estabilidade, de equilíbrio, mais próximo do normal, mais rápido. Entendeu? Então, eles tiveram um desempenho, né? Tiveram uma situação melhor que a população jovem. Né? Isso me surpreendeu muito, porque a gente sabe que no envelhecimento, né, a grande maioria dos órgãos, né, principalmente a parte óssea, a parte muscular principalmente, a muscular sofre um processo chamado sarcopenia, né, que é uma atrofia muscular se eu não fizer uma atividade física, se eu fizer um exercício terapêutico maior do que o fisiológico. Isso é normal acontecer essa sarcopenia, é lógico, dentro de um certo parâmetro, né, né? E a parte óssea também, e os desvios posturais que vocês observam nessa figura também, eles são o quê? Eles são desvios mais estruturados, estão presentes há muitos anos, né? Então você consegue fazer o quê? Um equilíbrio relativo. Você não vai conseguir corrigir uma escoliose numa mulher de 80 anos. Né? Mas você pode fazer o quê? Fazer que as estruturas elas acordem no sentido que o sistema proprioceptivo, né, que ela perceba, que o organismo perceba que existe aquele segmento de uma coluna vertebral que não percebe. Esse perceber eu estou falando de 2 maneiras. Eu estou falando de uma maneira inconsciente, porque é o meu corpo que percebe e eu não entendo que ele percebe isso, ou eu percebo que, por exemplo, eu tenho o meu ombro direito mais alto que o esquerdo, ou o esquerdo mais alto que o direito, e tento me corrigir. Estou tentando me ajustar a isso. Tá? Então, foi um trabalho bem bacana, muito simples, né? Que a gente conseguiu publicar aí, que é uma situação bem interessante. Né? Mas deixa eu só conectar ali, deixa eu só ver que oração aqui. Nossa Senhora, 2h11 já. Eu só estou no 3º slide, mas tudo bem. É assim que funciona a coisa. Né? O que é mais importante? A gente começar de baixo e de cima. Primeira coisa é olhar a pessoa como um todo. Eu vou posicionar ela com essa leve rotação externa, muito leve, é 10 graus só, gente, é pouquinho, 10, 15 graus, é pouquinho,
Tá? Braços soltos ao lado do corpo, não é posição militar, né? Onde, né, o soldado fica lá duro, braços do lado do corpo, né, e reto. Não, né, olhando para frente. Né? Se a pessoa não olha lá, cabecinha meio fletida, meio estendida para frente, para o lado, para o outro, vocês não corrijam essa pessoa. Por quê? Porque eu quero ver justamente a alteração postural que existe na pessoa. Se eu falar para ela assim, Dona Maria, direita a cabeça, vai direita a cabeça. Só que essa não é uma posição normal para ela. Né? Às vezes a gente tem, no começo, a gente tem esse impulso de falar, corrija as costas, quando está fazendo a variação postural. Não, você tem que observar o que está acontecendo. E nesse sentido, depois que eu posicionei a pessoa e ter uma olhadona nela assim, eu faço o quê? Eu vou seguir o caminho do Mateus. Né, gente? O mais importante é a gente começar o quê? Observando essas alterações no pé. Por quê? Eu estou em pé, eu faço parte de um planeta, não estou flutuando no espaço sideral. Né? O pé é o resultado final de todas as alterações que eu tenho, que estão ligadas, né? Desde a cabeça, ombros, escápulas, coluna cervical, torácica, lombar, quadril, colo do fêmur, côndilos do joelho, tíbia, fíbula, e vai descarregar tudo no pé. Por isso que o baropodômetro é muito importante, porque ele vai medir as pressões que o pé está sofrendo, mas essas pressões não é só no pé. É resultado de várias alterações que eu tenho no corpo inteiro. Né? Então, para iniciar uma avaliação, né, eu começo pelo pé. Né? Porque eu consigo estabelecer uma linha de raciocínio das alterações superiores. Na ficha de avaliação, eu não vou falar sobre ela, já são 2 e pouco já, né? Que eu vou postar lá, ele sempre, todas as fichas de avaliação, normalmente começa a partir cabeça, ombros, coluna vertebral inteira, quadril, joelho e pé. Tá? Mas é mais interessante vocês, no início, começarem pelo pé, para fazer a interligação das alterações que eu posso ter presentes na postura da pessoa. Certo? Deixa eu só ver o próximo slide aqui. Se a gente pode dar uma avançadinha, ou eu paro por aqui e a gente começa a conversar sobre algumas coisas de postura mesmo, que eu não falei, que na cabeça de vocês pode ter aparecido alguma dúvida. Deixa eu só voltar aqui para o outro slide, depois daquele desenho ali. Uhum. Eu vou passar mais os 2 slides, tá, gente? A gente para e bate papo um pouquinho, tira essas dúvidas todas que a cabeça de vocês deve estar fervilhando ali sobre curiosidades. Então, na verdade, acontece o quê, né, gente? É muito importante na avaliação postural a gente verificar o quê? Ter esses pontos de referência, tá? E indiretamente, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou identificar depois de uma maneira ativa, pedindo para a pessoa fazer alguns movimentos, né? Se alguns segmentos musculares estão sobrepondo alguns outros segmentos. Por exemplo, né? Se eu tenho a cabeça muito para frente, né? Assim fica difícil eu enxergar que a minha cabeça está para frente. Mas se eu ficar de lado e fizer esse movimento aqui, né? Eu vou notar o quê? Uma tensão muscular muito grande, até uma contratura muscular, se for muito crônica, né? Nessa parte aqui, da parte superior do trapézio, né? A sua inserção aqui nessa região occipital, né? Cervical occipital, tá? Ao mesmo tempo que aumenta a tensão aqui, diminui a tensão na região o quê? Anterior. Então, vou ter um desequilíbrio, vou ter aumento na cadeia posterior e a cadeia anterior vai estar diminuída, alterada. Sempre. Eu vou ter um desequilíbrio entre... deveria ter um equilíbrio, né? Entre musculatura da região anterior, cadeia anterior e cadeia posterior. Mas nos exercícios posturais, gente, isso não acontece. Eu vou ter o quê? Um predomínio, né, de uma cadeia em cima da outra. Uma situação muito simples da gente entender como o equilíbrio, às vezes, ele é importante. E eu falo de equilíbrio, não falo de encurtamento, eu vou falar um exemplo de alongamento excessivo, por exemplo. Tá?
A gente sabe que nessa região aqui, vou usar aqui essa vista aqui, vou retornar ao slide anterior, a gente sabe aqui que na região aqui, ó, região de quadril, sacro e região lombar, é muito frequente encontrar, e é uma incidência de pacientes que vocês vão tratar com um quadro de lombalgia, dor lombar, ou um lombociatalgia, dor lombar com compressão nas raízes do ciático ou de outras vértebras lombares, é muito grande. Lá na clínica, eu gosto de tratar lombalgia, né? Sofro de lombalgia, sou uma pessoa que tem uns episódios de dor lombar, né? E gosto de atender esse tipo de paciente, né? Atendo muito dor lombar, né? E às vezes sofro de dor lombar também. Então a gente vai observando o que no quadro da dor lombar, da lombalgia. Tá? O desequilíbrio que, por exemplo, né? Vocês sabem que o quadril tem que ter uma certa posição aqui, né? Na região anterior do quadril aqui, da espinha ilíaca superior. Ela não deve ficar nem muito para frente, né? E nem muito para trás. Nem anterovertida, rodada para frente, e nem retrovertida, rodada para trás. Se o quadril roda para frente, acontece uma anteroversão, o meu mousezinho está aqui nesse. Acontece o quê? Aumento da lordose lombar. Se aumenta a lordose lombar, o que acontece para eu não ficar que nem aquele boneco de posto, né, torto, né? Eu faço aqui uma leve flexão de joelho, milimétrica. Se eu tiver e mantiver esse membro inferior fletido, o que vai acontecer com a minha musculatura isquiotibial posterior de coxa? Ela vai encurtando com o tempo. Nossa, é uma posição de adaptação. Ok? Ah, professor, então é muito comum a gente encontrar pessoas que têm encurtamento de isquiotibial. Né? Ao mesmo tempo, a posição contrária da anteroversão, que é a retroversão, né? A espinha ilíaca superior vai para trás, o sacro vem para frente aqui, né? Acontece o que com a região lombar aqui? Com a lordose lombar fisiológica? Existe uma tendência de retificação, ela ficar mais retinha, né? Existe um teste, né? Um teste, não é do autor fulano de tal e nem do ciclano, né? Um teste prático para saber se eu tenho hiperlordose lombar. É lógico, primeiro observando, né? Mas vocês ainda não têm essa experiência de observar se uma lordose é muito grande, uma hiperlordose, desculpe, né? Porque existe a curvatura lordótica lombar, é fisiológica, e normalmente ela aumenta a hiperlordose, ou então ela diminui, ela se retifica. Né? Normalmente a gente encontra o quê? Mais hiperdordose, né, do que retificação da região lombar. Por que a gente encontra mais hiperdordose lombar? Porque normalmente, né, isso aqui está ligado à parte do abdômen, né, e quando a gente vai engordando, né, inclusive eu estou nesse grupo aí, né, quanto mais a barriguinha cresce, o que acontece aqui? Né? Uma anteroversão do quadril. Ah, professor, mas eu posso encontrar um gordinho, né, que tenha retificação, retroversão? Pode. O nosso organismo, gente, o ser humano tem vários mecanismos compensatórios. Eu estou falando só de lombar, mas quando eu falo de lombar, eu estou olhando para cima, o resto da coluna e pescoço, e para baixo, o joelho e pé da pessoa. Mas eu estou focando em um quadril para a gente entender isso. Mas a gente tem que entender que existem inter-relações entre um segmento superior e inferior, certo? Então, no movimento de antero-retroversão, tá? Eu vou ter o quê? Vou ter um desequilíbrio muscular. Por exemplo, eu posso ter uma hiperlordose lombar com encurtamento de isquiotibial, certo? Uma alteração de sacro, né, que é muito comum. Eu posso ter encurtamento de flexor de quadril. Eu posso ter uma pessoa que tem uma retroversão do quadril, tá? Que ela procura fazer uma compensação. É muito comum acontecer em mulheres isso, tá, gente? A gente vendo o joelho de lado, vocês estão vendo aqui, né? O fêmur em cima da tíbia da fíbula aqui, bonitinho, bem apoiado. E tem algumas mulheres aqui, é mais comum em mulher, menos em homem, tá? Que tem o quê? O geno recurvato. Né? O joelho,
extremamente o quê? Esticado para trás. Né? Isso relaxado. Né? Para tentar fazer uma compensação aqui, chegar a um ponto de equilíbrio do quadril. Né? Nessa situação aqui, pode ter o quê? Ele pode ter mais um encurtamento e flexor de quadril do que isquiotibial. Pode acontecer. Então, o que tem que acontecer é o quê? Essas alterações posturais, né, elas vão estar relacionadas com a parte óssea, principalmente, né, e principalmente também com a parte o quê? Muscular e a parte de tendões, que vai levar o quê? O tendão ele funciona como uma baliza, como um parâmetro, como um limitador. Eu tenho movimento nas articulações até um certo ponto. A partir desse ponto, ele vai provocando tensões, onde podem acontecer rupturas de ligamentos e tendões, né, que são muito comuns, principalmente em ombro, que é uma articulação que tem super movimento, é hipermóvel, né? O grau de amplitude muscular de ombro é muito grande comparado com o quadril, por exemplo. Né? Você sabe que isso tem a ver com o tipo de articulação do ombro, que é mais flutuante, que tem menos limitações, né, da parte, por exemplo, da cavidade glenonde, ali do ombro, né? Na coxa femoral tem uma limitação maior do acetábulo, né, que prende mais o movimento. Então, quanto mais movimento eu tiver, mais lesões eu vou ter. Né? Essa hipermobilidade. Né? Porque não depende só de tendão e ligamento. Depende da parte óssea, depende principalmente da parte muscular. Então, por isso que liberação miofascial é uma coisa importante para fazer, mas tem que saber quando e aonde fazer. Entendeu? Porque se eu tenho um músculo que está hipotônico, então que ele está fraco, e eu fizer isso aqui, eu vou liberar mais ainda, eu aumento aonde eu tenho um desequilíbrio na cadeia posterior de um pescoço, por exemplo. Então tem que saber aonde e como eu vou fazer isso aí. Não é só chegar e fazer. Né? Eu tenho que raciocinar um pouquinho em cima disso. Né? Isso eu estou falando de uma maneira geral, que é o que está nesse slide aí que vocês estão visualizando, que ficou mais em evidência agora. Né? Lembrar que, né, gente, o exemplo que eu dei para vocês no baropodômetro, que é aquela segunda medida, que não é o desenho do pé, que são os micromovimentos para frente, para trás, para o lado direito, para o esquerdo, isso nos dois pés, o corpo inteiro faz esse movimento micrométrico, né, bem pequenininho, mas o baropodômetro mostra isso aí, né, em forma de desenho, em forma de valores, também ele tem uma escalinha de valores, né. Isso prova que desvios posturais ele não acontecem só para frente e para trás e para o lado direito para o outro. Quando eu tenho movimento para frente, para trás, para o lado direito e esquerdo, eu tenho o quê? Movimento de rotação do corpo. Né? Olha aqui, eu vou para frente e vou para o lado direito. Para eu voltar para trás ou para frente, eu estou fazendo o quê? Rotação ou translação do corpo. Eu estou exagerando, é lógico, né? Mas isso aí vocês imaginem isso milimetricamente acontecer na vida inteira de uma pessoa. O que vai causar no corpo dessa pessoa. Ok? Aqui só para deixar bem fixo mesmo, né? E eu vou parar por aqui e vamos conversar um pouco mais sobre isso, que eu tenho que ter o quê? Pontos de referência para verificar um desequilíbrio, quer seja muscular ou mecânico. Tá? Pontos de referência como o quê? Como cabeça, tronco e ombros, cintura, que é o quadril, região de joelhos e tornozelos. Ok? Então, isso é muito importante. Aqui, só para vocês saberem, a gente entra em defeitos posturais, que é uma coisa um pouco mais específica, né? A gente vai para posicionamentos, eu já falei alguma coisa mais importante. Colocar para vocês a situação do cimetrógrafo, eu não me lembro, eu lembro que há muitos anos atrás tinha lá nas aulas de RTM, BMTAF, um cimetrógrafo, não sei se ele existe ainda, né? Falar um pouco para vocês dos softwares que existem, que ajudam na avaliação postural, que são super importantes, né? Importantes porque quantifica, qualifica um estudo um pouco mais científico, né? Não é na base do achômetro. Falar para vocês os principais exercícios posturais, mais uma vez. Falar o que é o significado de o que é boa ou má postura, né? E eu estou falando isso tudo de uma maneira geral, gente, tá? Mas isso aí, vocês imaginem, né, que postura é uma situação dinâmica, essas oscilações que acontecem.
Tá? E essas oscilações, elas acontecem só quando eu estou em pé ou fazendo uma atividade em pé. Nós chamamos de bípede estação, posição bípede, ficar em cima dos dois pés. Está acontecendo aqui quando eu estou falando com vocês. Quando eu pego o mouse, quando eu mudo aqui, rodo o meu ombro para pegar uma coisa que está do meu lado esquerdo ou direito, que a minha cabeça eu estou olhando para saber se a Ana Cecília falou comigo ou o Matheus está olhando para mim, que eu vou para trás. Então, esses movimentos oscilatórios, tá, gente? Eles acontecem o dia inteiro com a gente. Então, a gente está sujeito a esses desequilíbrios, né? E o que a gente tem que observar é essa situação de tentar quantificar e qualificar, estabelecer inter-relações entre o corpo, entre esses vários segmentos, estabelecer relações em desequilíbrios de partes do corpo, né, com um problema maior, ou prever complicações que podem acontecer a curto, médio e a longo prazo. É lógico que a gente não é um guru, né, que vai prever, não, com você vai acontecer isso. Não. Tem inúmeros autores que os caras já estabeleceram raciocínios lógicos, né? Se eu tiver tal alteração, né, eu posso ter tal, tal, tal e tal coisa. Se eu tiver tal e tal, tal coisa em relação a essa alteração, isso aqui está ligado a outros segmentos disso, dessa maneira. Então, o que vocês têm que se focar muito é no raciocínio lógico e pensar além daquele segmento que a gente está observando. Eu dei um exemplo de um quadril, tá? Para ficar um pouco mais fácil de compreensão. Mas o quadril está ligado com todas as estruturas que estão acima dele e abaixo dele. Tá? É muito engraçado, né? Muito interessante a gente observar o movimento, por exemplo, que as pessoas fazem na rua quando estão andando. Observe, né? As pessoas vindo ou indo, qual que é o movimento do quadril que ele faz? Se ela roda mais o quadril direito que o esquerdo, né? Porque é lógico, para andar eu tenho que jogar a perna direita para frente e a esquerda depois desse movimento das pernas, né? O quadril acompanha, né? O movimento de translação, de rotação, né? E ele acompanha também do quê? De antero e de retroversão. O quadril trabalha nesse sentido também. Então, tem pessoas que, por exemplo, fazem uma marcha, né, que não tem nenhuma doença neurológica, por exemplo, nenhuma doença ortopédica, a princípio, né, que eles rodam mais um quadril que o outro, e às vezes tem pessoas que sobe o quadril, né, ou então que o quadril roda mais para frente que o outro. E essas mudanças milimétricas, que com a observação que vocês vão percebendo. Né? E isso pode explicar, muitas vezes, as dores que vocês têm em coluna. Né? Quer seja em repouso, quer seja depois de um exercício físico, por exemplo. Como é que eu faço o meu exercício físico? Estou pegando da maneira correta? Está equilibrada a mão direita e esquerda? Né? A extensão e a flexão do braço não está sendo exagerada, que está causando sobrecarga em outras regiões do meu corpo? Tá? Tudo isso é muito importante. É muito bacana, né, gente? Porque a gente vai puxando vários assuntozinhos, né, que são muito importantes. Né? A gente tinha essa aula, quer dizer, tinha não, né? Tem essa aula para conversar, mas isso aqui dá um bate-papo muito legal que a gente continua na semana que vem daí. Tá bom? Pergunta, gente? Pra mim tá tranquilo, prof. Então tá bom. Eu não sei se eu fico contente ou preocupado, né? Porque esse silêncio mortal aí assusta a gente que está desse lado aqui, porque... Galera é meio tímida, não fala muito. Mas tem que falar mesmo, né, gente? A gente está aqui para tirar essas dúvidas, né? Para que não fique nenhuma situação nesse sentido aí, né? E é melhor a gente... Eu sou dessa filosofia. É melhor a gente perguntar uma coisa que pode parecer boba, né, besta, né? Mas às vezes não é. Às vezes pode ser dúvida de muita gente, às vezes uma coisa que pode parecer besta para vocês é uma coisa importante quando a gente fala de vários assuntos. Então, se vocês têm uma pessoa que está desse lado, eu ou os outros professores, dispostos a fazer esse entendimento e raciocínio lógico, gente, tem que aproveitar essa oportunidade. Tá? Independente do fulano ou beltrano perguntar alguma coisa, e a outra pessoa ficar pensando, ele perguntou isso, que troço mais besta. Né?
Pode ser a dúvida de muita gente. Pode ser a dúvida daquela pessoa também. Pode ser relacionado com alguma coisa que vai aparecer no futuro próximo de vocês. Entendeu? Então, tem que aproveitar a oportunidade. Beleza? Então, já que teve esse silêncio prolongado aí, gente, então é isso aí. Estamos à disposição. Obrigado pela presença de vocês. Então, até semana que vem que a gente termina essa parte de postura, né? Passar o modelo lá de avaliação postural para vocês. Depois eu posto quando o sistema Google Meet liberar aqui a reunião lá no módulo para vocês. Lógico que eu vou postar a aula inteira, não só esse pedaço que a gente viu hoje, né? E coloquem, por favor, coloquem essas situações que, por exemplo, o professor José Alfredo coloca algumas definições que pode ter um conflito. Então, ele falou para vocês de uma outra maneira, para a gente chegar no consenso. Por que o autor fala isso e o outro autor fala aquilo? Existe muita gente que fala muita coisa. Tá bom? Então, obrigado, gente. Então, até a nossa próxima aula. Até mais, Tchau, prof. Obrigadão. prof. Tchau. Tchau, Até. obrigado.